Olá, pessoal. Que Deus continue abençoando todos vocês. Que tenham um momento dedicado a aprender, a conhecer. Como eu disse a vocês, eu já havia dito, nós vamos ter essa semana uma semana de uma série de palestras sobre liderança. Essa liderança ela está relacionada tanto à liderança religiosa como à liderança secular, vai se atender os dois. E serão palavras muito boas, algumas de experiências, outras de conhecimento, algumas são citações. A verdade é que com certeza cada uma delas terá uma boa parte do conteúdo especificamente para você. Então você que está assistindo, fique bem à vontade. Se quiser compartilhar, compartilhe. Abençoe outras pessoas com essas mensagens. Aperta o like aí, se inscreva no canal. E vamos para frente assim, aprendendo, conhecendo. Hoje eu vou falar sobre treino, preparo. Quem treina muito, quem se prepara muito, não gosta muito dessa palavra que as pessoas dizem, né, quando a pessoa alcança resultado. Você é uma pessoa de sorte, e como dizem os entendidos, toda pessoa que diz que o outro conseguiu algo na vida porque teve sorte, essa pessoa que diz que o outro tem sorte, geralmente é um preguiçoso. E é verdade. Eu sou admirador de quem estuda, de quem se prepara, de quem busca conhecimento. Eu gosto disso, eu admiro isso. Tanto que, repito, é muito bom ter uma boa escola, ter um bom professor, mas se não for um bom aluno, nada disso vale. O mais importante no conhecimento não é apenas um bom professor e uma boa escola, é quando o aluno é bom, independente da escola, independente do professor. E o aluno bom é aquele que lê muito, aquele que se prepara muito, aquele que se dedica muito aos estudos. Então essa é a minha visão relacionada ao desenvolvimento na vida de uma pessoa. Então vamos falar sobre treino, sobre preparo. No livro de Neemias, na Bíblia Sagrada, está escrito assim: por isso, Neemias capítulo 6, verso de número 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir me encontrar com vocês? Neemias havia dedicado um tempo para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele colocou o tempo, o seu esforço em um propósito. E nisso ele recebe um convite de algumas pessoas para que ele se ausentasse um pouco. E ele mandou a mensagem: olha, eu não vou sair daqui, eu estou dedicado a essa tarefa e eu não posso descer, nada me faz sair daqui. Isso é um exemplo a ser seguido, é um exemplo digno de imitação, como referência de uma pessoa que dedica. E quando uma pessoa se dedica, a pessoa é disciplinada. Nada tira essa pessoa da atenção. Muitas pessoas não conseguem muito resultado na vida porque o seu tempo, a sua atenção é tomada. Tá? Não consegue terminar de ler um livro porque logo começa a pensar que já faz tempo que não dá uma olhada no Instagram, entendeu? Já não começa a assistir um bom filme ou começa a fazer um exercício, aprender alguma coisa. Mas faz tempo que eu não vejo meu Facebook. E assim por diante. Outros preferem, eu tenho que passear, eu tenho que ir à praia, eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo isso pode ser feito, deve ser feito sim, mas tem que entender que quando você está determinado para um tempo, esse tempo não pode ser deslocado, ele não pode ser agredido, porque essa que eu chamo agressão, ela pode fazer você perder tudo que você tinha conquistado até aquele momento.
Então, pessoas disciplinadas são pessoas determinadas, pessoas que dedicam ao estudo, dedicam à tarefa, ao aprender, ao praticar o exercício. São pessoas determinadas, nada tira a atenção desta pessoa. E, para isso, eu vou citar aqui alguns fatos do que é uma pessoa determinada. Já começamos aqui com Neemias, que se recusou a sair de onde estava, fazendo o que estava fazendo, para atender um convite que ele não queria ir. Entendeu? Então, tem gente que não pode ver uma festa, não pode ver um passeio, entendeu? Tem gente que, eu já cheguei a ver, como muitos sabem disso, pessoas que faltam no emprego para assistir um jogo de futebol, entendeu? Falta a escola para ir a um evento religioso, e assim por diante, sabe? Então, isso é uma questão de indisciplina. Indisciplina, de verdade. Bom, vamos ver alguns exemplos. O Anderson Silva, aquele lutador do MMA, aquele lutador brasileiro, nós temos a lembrança daquela grande luta dele contra o também brasileiro Vitor Belfort, onde ele ganhou aquela luta com um chute que ele deu no Vitor Belfort. E alguns chamaram aquele chute de golpe de sorte, que é um chute que é muito treinado na capoeira, como ponteira na capoeira, e no karatê chamado de magari. Na capoeira é ponteira, e no karatê chamado de magari. E aquele chute que pareceu ser tão simples, tão normal, tanto que falaram que foi um golpe de sorte. E ele deu uma resposta do que era golpe de sorte, e depois as pessoas que o conhecem sabem que aquele chute não foi um golpe de sorte. Bom, vamos lá. Quando ele estava treinando, quando ele treina para as lutas, até aquele chute, então ele tinha o momento dele do treino como lutador. Preste bem atenção. Vou falar daquele chute. Quando ele terminava o treino dele normal, embora era um treino pesado, né, porque era de alta performance por ser um lutador profissional, todos os dias após o término do treino, ele começava um outro treino sozinho. Era treinando aquele chute. Ele chegava a treinar 200 chutes daquele em um só treino. Tem noção do que é isso? Todos os dias, treinando para a luta, terminava o treino, evidente que cansado, ele começava um outro treino, treinando somente aquele chute. 200 chutes ele dava em cada treino. Tanto que, neste período, ele demitiu 3 mulheres. Porque elas reclamavam: eu vou perder o ônibus. Outras reclamaram: eu perdi o ônibus. O meu horário de expediente terminou. Ele demitiu 3 colaboradoras. Porque o treino dele se estendia, só treinando aquele chute. Então, quando a pessoa quer conseguir algo mais alto na vida, essa pessoa treina muito. Então, quando você vê alguém que sabe muito, que faz bem feito muito, é porque essa pessoa tem um tempo de treino muito forte, muito intenso. Então, o que alguns chamam de golpe de sorte, na verdade, você sabe nos bastidores o quanto você fazia no pós-treino tradicional. Você treinava algo, por isso que você se tornou especialista em algo. Um outro exemplo, o chamado Mão Santa, o jogador de basquete. Ele disse assim: não existe mão santa, existe treinamento. Mão santa não existe, isso é conversa. Eu não sou mão santa, eu tenho muito treinamento. Mão santa eu não tenho não, de jeito nenhum. Ele fazia 2 treinos diários. Por dia, 2 treinos. Por isso que ele chegou onde chegou.
2 treinos por dia. Após o treino, os treinos que ele fazia, presta atenção, ele treinava 2 vezes por dia. Ao término do segundo treino, ele começava um outro treino. 1000 arremessos por dia. Mas tem noção do que é isso? O cara treinar de manhã, treinar à tarde, término do treino, o cara ficar sozinho na quadra treinando, 1, 2, 3, contando, 1000 arremessos por dia. É muita coisa. Esses 2 treinos que ele fazia por dia, ele chegava 1 hora antes para treinar no primeiro treino e saía 1 hora depois do término do segundo treino. Dá para entender porque o povo chama ele de mão santa e porque ele chegou no ápice, no pódio do basquete mundial. Ele já teve esse privilégio. 2 treinos por dia. Chegava 1 hora antes para treinar no treino do primeiro período, saía 1 hora depois do treino do segundo período e treinava 1000 arremessos fora os treinos. Um dia ele fez um desafio com ele mesmo, de performance. Ele começou a treinar quantas cestas ele fazia de 3 pontos. Cestas seguidas de 3 pontos. Aí ele foi 1, 2, 3, 4, 7, 12, 20. Quando chegou na série de 20, de 3 pontos, ininterrupto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tudo em 3 pontos. Então ele fazia de 20 para ver até onde dava. Chegou uma vez, ele contando, por isso que o cara chegou no pódio mundial do basquete. Chegou uma vez que ele colocou 90 bolas seguidas de 3 pontos. Você tá louco. 90 de 3 pontos seguidas. Tem noção do que é isso, gente? Parece uma loucura, né? 90 de 20 já é uma loucura? 20 de 3 pontos, agora imagine 90. 1, 2, 15, 20, 30, 50, 60 seguidas. Eu acho que já falei 2 vezes, vou falar a terceira. Por isso que ele chegou onde chegou no pódio mundial do basquete. Nós temos o Ronaldo, R7. O cara montou uma academia na casa dele, aonde ele treina com uma esteira a questão do esforço físico, da dinâmica física, dentro de uma piscina. Que loucura! Como é que o cara treina? Respiração. O cara treina esforço numa esteira dentro de uma piscina. Por isso que é o R7. Então a vida... o cara é o robôzão. Que robôzão? O cara treina muito. O cara é o mão santa. Que mão santa? O cara treina muito. Aquilo é um golpe de sorte. Que golpe de sorte, rapaz. O cara treinou muito aquele chute. Bom, como Neemias, estou ocupado, estou numa tarefa e não posso descer. Jesus, perito, especialista em treinos, tanto que ele não era apenas um bom treinador. Não foi apenas um bom treinador. Ele chegou onde chegou porque também treinou muito. É deixar bem claro isso aqui. Não é que Jesus era
apenas um bom treinador. Não, não. Não apenas isso. Ele treinou muito para chegar onde chegou. E o que eu acho bonito e interessante era a forma como Jesus treinava e como ele levava uma vida disciplinada de treino. Na escolha dos discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite em oração para escolher os discípulos. Então, olha só. A noite em oração para escolher os discípulos. Então, ele treinava sozinho à noite em oração. Só que durante o dia, ele treinava os discípulos logo pela manhã. Olha que vida de treino. À noite ele dedicou em oração para escolher os discípulos. E pela manhã, lembra na pesca maravilhosa, está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, quando Pedro passou a noite toda pescando e ao amanhecer, voltando do mar, não havia pescado nada, Jesus treinou ele a como reiniciar os treinos, a pescaria. Então, Jesus treinava sozinho à noite e durante o dia, já logo cedo, ele já estava treinando os discípulos. Todo bom treinador coletivo é porque ele tem um treino sozinho antes. Por isso que Jesus era fantástico. Todo bom treinador coletivo é porque ele já teve um tempo de preparo sozinho antes. E Jesus, ao treinar os seus discípulos, ele dizia, ide. Mas Jesus o acompanhava, sempre estava perto deles quando eles precisavam. Algumas lideranças, independente da denominação, algumas instituições religiosas, cometem um erro grave. Alguns chamam de nomeiam, outros falam que consagram. Consagram, nomeiam discípulos, apóstolos, obreiros. Simplesmente olha para o cara, você vai ser obreiro, e aí manda o cara comprar um paletó, uma gravata, ou então manda o cara ficar perto dele apenas, sei lá, às vezes nem fica perto, porque também não quer ensinar, não quer passar a unção, e não treina o cara para nada, não treina ninguém, simplesmente você agora é um líder, você agora é um discípulo, você agora é um obreiro. Jesus nunca fez isso. Todos que ele o enviou, ele treinou primeiro. Todos. Às vezes a gente fica observando em algumas denominações religiosas, alguns obreiros, que eu fico, meu Deus do céu, que absurdo uma pessoa dessa. Não sabe dirigir um culto, não sabe pregar, não sabe nada, não sabe nem subir no altar, não sabe nem olhar para o povo, sabe olhar direito, é de cabeça baixa. Tipo assim, não sabe nem olhar, nem se apresentar. Por quê? Porque foi só nomeado, mas não foi preparado, não houve treino. E Jesus, ele treinava muito os seus discípulos. Muito. Sabe por que Jesus o treinava? Pelo simples fato que ele dizia, vocês vão em meu nome. Jesus não exigia que os discípulos dissessem, olha, estamos aqui nesse evento, nessa festividade, em nome do nosso líder Jesus apenas. Não! Nós estamos em nome do nosso líder Jesus, mas nós somos treinados por ele. Ele treinava a gente de manhã, logo cedo, ele treinava a gente à tarde, ele treinava a gente ao anoitecer, ele treinava a gente pela madrugada, quando a gente estava no barco. Ele sempre está nos treinando, por isso estamos aqui em nome dele. Então Jesus treinava sozinho, à noite em oração, e aí de manhã e durante o dia era a vida toda treinando os discípulos. E não parava de treiná-los. A mesma coisa em algumas empresas. Simplesmente coloca lá a vaga, precisa de auxiliar de escritório, precisa-se de um ajudante, precisa de um auxiliar, precisa de um contador. Mas não treina, não tem um departamento de gestão de pessoas, é simplesmente o DP e o RH, DP e RH, um absurdo que isso não existe mais. Não existe mais, é só DP e RH, DP e RH. Empresa que não tem gestão de pessoas vai ter um turnover muito alto, altíssimo, isso será um prejuízo para essa empresa.
Então, na empresa tem um turnover alto e nas instituições religiosas tem um chamado rebelião. Simples. Os dois têm prejuízo. Por quê? Porque não houve treino. Houve apenas uma nomeação. Então, por que Jesus era Jesus? Foi Jesus? Porque ele treinava muito, mas muito cedo. Ele já estava treinando as pessoas e à noite ele treinava muito sozinho. Então, você pode observar que o tempo de Jesus era um tempo tomado por treino. Era uma vida sempre ocupada com buscar mais, com aprender mais. A gente vê isso logo ali, né, na sua adolescência, quando ele já estava treinando, sendo treinado ali, evidente, sendo treinado, estava treinando, não como treinador, né? Então, com os discípulos ele era um treinador, perfeito. Ele estava sendo treinado, ele estava treinando ali com aqueles rabinos já no templo com 12 anos de idade. Então, você vê que dos 12 aos 30 foram 18 anos treinando. Treinando não, sendo treinado, aprendendo. Então é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. E observe que Jesus tinha tanto preparo, mas tanto preparo, que uma certa ocasião, isso se repete em outras pessoas, mas uma das ocasiões ele saiu de Jerusalém a Emaús, dá aproximadamente 13 quilômetros. Ele saiu de Jerusalém até Emaús a pé, 13 quilômetros. Naquela época era uma extensão muito grande, né, devido à poeira, ao sol. Então era uma viagem muito demorada. 13 anos treinando. E um treino difícil, porque foi um treino de fazer os discípulos de Emaús ali, aqueles dois, reaprenderem. É como assim, é como alguém que era um atleta e se acidentou, né? E agora ele está se reabilitando para voltar a ser atleta. Foi assim, foi a mesma coisa. Os dois discípulos de Emaús eram atletas, para vocês entenderem o desenho, e houve um acidente, eles ficaram decepcionados, porque Jesus havia morrido, e eles ficaram tristes, estavam voltando para Emaús. E Jesus foi lá para reabilitá-los. 13 quilômetros, ensinando a Escritura. Jesus pregou quase não, uma boa parte do Antigo Testamento, e um pouco do Novo, quase todo. Na verdade, pregou toda a Bíblia para aqueles dois homens. Então pode observar que Jesus treinava para se tornar um bom treinador, e ele era um bom treinador, porque ele treinava, né? Isso é muito lindo. Outra ocasião, quando essa questão de logo cedo, né? Por que Jesus treinava alguns dos discípulos logo cedo, a exemplo de Pedro? Como eu disse, na pesca maravilhosa, Jesus foi logo ao amanhecer ali e mandou ele ir ao mar novamente. Jesus treinou tanto Pedro no mar e na praia, que Pedro chegou a andar sobre as águas. Pedro chegou a pegar dinheiro na boca de um peixe no mar. Vamos para os dois lados? Vamos para Pedro primeiro. Por isso que Pedro era o cara, hein? Embora era pescador, mas ele era um pescador como era o Anderson Silva, como era o Oscar Schmidt, como era o Cristiano Ronaldo. Pedro era diferente também, pode ser colocado aqui. Por quê? Ele teve o treino dele à noite, normal, de pescar. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Mas ele sempre fazia um outro treino a mais quando ele voltou ao mar alto, que Jesus mandou. Não, eu sei que você está cansado, eu sei que você está duvidando da minha palavra, mas vai ao mar alto que vai dar certo. Então, por isso que Pedro se tornou especialista em andar sobre as águas, por isso que Pedro se tornou especialista em achar dinheiro na boca do peixe, dentro do mar.
Porque Pedro treinou muito no mar. Por isso que Jesus era um bom treinador. Porque Jesus tinha a habilidade de até descansar quando o mar estava agitado. Quer ter sucesso, independente de dinheiro, independente dele, é resultado, é outra coisa que falaremos depois. Mas você quer ter resultado, quer ter sucesso, como você, como pessoa, vai ler, vai estudar, vai treinar muito. Treina, cara, treina, vai estudar muito. Não desvie sua atenção. Treina. E o melhor é o treino pós-treino. O que é o treino pós-treino? É quando chega aquela vontade de descansar. Pô, trabalhei o dia todo. Eu tenho que ler um livro. Eu tenho que preparar essa matéria. Esse é o melhor treino. Poxa, está me convidando para ir para esse passeio, para essa festa, para essa viagem. Mas eu não posso agora, 3 dias para me ficar fora, ou o dia inteiro numa chácara. Eu preciso desse dia para passar num concurso, eu preciso desse dia para fazer uma prova, eu preciso desse dia para ler um livro, eu preciso desse dia para aprender. Diferente, né? É diferente. Que a virtude de Neemias tome conta da sua vida. Nada tire sua atenção. Seja dedicado, disciplinado. Eu tive 2 privilégios nessa área de treino. Uma vez eu estava no aeroporto de Viracopos, em Campinas, aqui em São Paulo. Isso era logo no primeiro voo. Eu estava indo... Viracopos. Foi Viracopos. Eu estava indo para Goiânia e era pela Passaredo. E esse voo saía de Viracopos, Ribeirão Preto, depois Goiânia. E eu viajei, já vi ele já no saguão do aeroporto, e viajei, tive o privilégio de viajar, não na mesma fileira, mas ao lado dele, assim, na outra fileira, do Dr. Ray, aquele Dr. Hollywood, aquele cirurgião. Gente, você está vendo essa Bíblia grossa aqui? Essa é uma Bíblia, tá? Dessa grossura para mais, o livro que ele estava lendo. Enorme. Dessas canetinhas que ele tinha, amarela, azul, verde e vermelha. Caneta preta, caneta azul, tudo aqui no bolso. E aqueles post-it, amarelo, azul, tudo aqui, ó. E o cara rabiscando. O Dr. Ray, o homem já realizado, andava com um livro, estudando. E eu de longe olhei assim, dei uma olhadinha por cima, aqueles desenhos de corpo humano, de cirurgia, aquelas coisas, ele rabiscava. Falei, por isso que o cara é o cara. Uma outra ocasião, eu estava com a minha esposa, com a Isabel, nós estávamos indo para Brasília, de São Paulo a Brasília. Também sentou ao nosso lado. Eu até pensei que era o João Plenário, o Saulo Laranjeira, porque conheço ele, e eu ia até brincar com ele, que eu pensava que era o Saulo Laranjeira, o deputado da Praça é Nossa. Só que o Saulo anda mais à vontade. E essa pessoa estava de paletó e gravata. Bom, quem era? O Gilmar Mendes, o ministro supremo Gilmar Mendes. Ainda bem que eu não brinquei com ele, pensando que é porque ele parece muito com o Saulo Laranjeira. Ainda bem que eu não brinquei, porque depois que eu percebi
que ao lado na poltrona da frente, na poltrona de trás, eram 2 policiais federais que estavam escoltando ele, e quando chegamos em Brasília, quando a porta abriu para o desembarque, ele foi o primeiro que desembarcou, e tinha um policial federal também lá aguardando ele. Já pensou se eu brinco com ele pensando que é o Saulo Laranjeira? Bom, a mesma coisa, só que não tinha um não, tinha uns 2, tinha 2 outros menores, eram os 3 livros que ele estava lendo, mais grosso do que essa Bíblia. Mesma coisa do Dr. Ray, caneta, rabiscando. Falei, gente, esses caras são porque são, não é porque foram nomeados apenas. Esses caras estudam muito, treinam muito, lê muito. Bom, que Deus te abençoe. Dedique um tempo da sua vida para treinar, para exercitar. Sem treino, não tem músculo, não tem consistência. Só gordura. Só gordura. Então, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria. E amanhã teremos mais. Tá bom? Deus abençoe e bom treino a todos. Muito obrigado por me permitir, me dar essa oportunidade de falar com vocês. Amanhã tem mais.